Tinho feio, ou seja, descoberta a quem pertencemos, né, da nossa tribo. Então, vamos lá. A mãe criança e a mãe sem mãe. A mãe pata, como podemos ver, é muito simplória e ingênua. O tipo mais comum de mãe frágil é de longe o da mãe sem mãe. Na história, aquela que insiste tanto em ter filhotes acaba rejeitando seu filho. Existem muitos motivos para que uma mãe psíquica ou uma concreta haja dessa forma. Pode ser que ela própria seja uma mulher sem mãe. Ela pode ser uma dessas mães frágeis psiquicamente, muito jovens ou muito ingênuas. Ela pode se sentir tão deslocada sob o aspecto psíquico que se considere não merecedora até do amor do seu bebê. Ela pode ter sido tão torturada pela família e pela cultura que não se consiga imaginar digna de chegar aos pés do arquétipo da mãe radiante, que acompanha cada nova gestação. Não há como escapar. A mãe precisa receber a atenção materna para dar atenção à sua própria prole. Embora a mulher tenha um vínculo físico e espiritual inalienável com seus rebentos, no mundo instintivo da mulher selvagem, ela simplesmente não se transforma de repente numa mãe temporal completa por si mesma. Nos velhos tempos, as bênçãos do arquétipo da mulher selvagem eram normalmente transmitidas pelas mãos e palavras da mulher que auxiliava as mães mais jovens, especialmente as mulheres que estão sendo mães pela primeira vez, que vêm especialmente as mulheres que não estão sendo mães pela primeira vez, têm dentro de si não uma velha experiente, mas uma mãe criança. A mãe criança pode ter qualquer idade, seja 18, seja 40, não importa. Toda nova mãe começa como mãe criança. Ela tem a idade suficiente para procriar e ter bons instintos, que a orientam corretamente, mas ela precisa da atenção de uma mulher mais velha, ou de várias mulheres, que basicamente lhe dê sugestões, estímulo e apoio no cuidado com os filhos. Durante muitos séculos, esse papel coube às mulheres mais velhas da tribo ou da aldeia. Essas deusas mães humanas, que mais tarde foram relegadas pela religião ao papel de madrinhas, compunham um sistema básico de nutrição de mulher para mulher, que apoiava em especial as mães jovens, ensinando-lhes a alimentar por sua vez as psiques e as almas dos seus filhos. Quando o papel da deusa mãe ficou mais intelectualizado, a madrinha passou a representar aquela que certificava de que a criança não se afastaria dos preceitos da igreja. Muito se perdeu nessa mudança. As mulheres mais velhas eram os repositórios do comportamento e do conhecimento instintivo e podiam transmitir os mesmos para as jovens mães. As mulheres passam esse conhecimento de uma para outra por meio de palavras, mas também por outros meios. Mensagens complexas acerca do que ser e de como ser são simplesmente transmitidas com um olhar, um toque com a palma da mão, um sussurro ou um tipo especial de abraço que diz: "Sinto carinho por você". O self-instintivo sempre abençoa e ajuda quem vem depois. É assim que funciona entre criaturas saudáveis e entre seres humanos saudáveis. Desse modo, a mãe criança é levada pelo portal adentro, sendo acolhida pelo círculo de mães maduras que lhes dão as boas-vindas com piadas, presentes e histórias. Esse círculo de mulheres foi outrora o domínio da mãe. Esse círculo de mulheres foi outrora o domínio da mulher selvagem. E era aberto a quem dele quisesse participar. Interessante. Absolutamente qualquer uma tinha essa possibilidade. No entanto, tudo o que sobrou dele nos nossos dias é um farrapinho chamado chá de bebê, em que são comprimidas no espaço de 2 horas todas as piadas sobre partos, dons maternos e as histórias sobre os órgãos genitais que não se encontrarão mais disponíveis para a mulher durante toda a sua vida de mãe. Na maioria dos países industrializados, hoje em dia, a jovem mãe choca dá à luz e tenta beneficiar seus filhos completamente só. Trata-se de uma tragédia de enormes proporções.
Como muitas mulheres nasceram de mães frágeis, mães crianças e mãe sem mãe, elas próprias podem possuir um modelo interno semelhante de automaternagem. É provável que a mulher que tem um construto de mãe-criança ou de mãe sem mãe na sua psique, ou que veja essa imagem ser glorificada na sua cultura e mantida no trabalho e na família, sofra de pressentimentos ingênuos, de uma falta de experiência e, em especial, de uma redução da sua capacidade instintiva para imaginar o que irá acontecer daqui uma hora, uma semana, um mês, um ano, 5 ou 10 anos. Uma mulher como uma mãe-criança interna assume a aura de uma criança que finge ser mãe. A mulher nesse estado muitas vezes tem uma atitude indiscriminada de vivas a qualquer coisa, uma espécie de atenção maternal exagerada que a leva a querer fazer e ser tudo para todos. Ela não é capaz de orientar e apoiar seus filhos, mas, como as crianças da fazenda na história do Patinho Feio, que sentem uma alegria intensa por ter um animalzinho em casa, mas não sabem cuidar direito dele. A mãe criança acaba deixando o filho maltratado e em péssimas condições. Sem que o perceba, a mãe criança tortura seu filho com diversas formas de atenção destrutiva e alguns casos de falta de atenção. Às vezes, a mãe frágil é ela mesma um cisne criado no meio dos patos. Ela não conseguiu descobrir sua identidade verdadeira cedo o suficiente para ajudar sua prole. Mais tarde, quando sua filha se depara com o enorme mistério da natureza selvagem do feminino na adolescência, a mãe também se descobre em meio a crises de solidariedade e a impulsos típicos de cisne. A procura da filha por sua própria identidade pode até mesmo finalmente dar início à viagem inaugural da mãe em busca do seu self perdido. Nessa casa, portanto, entre mãe e filha, haverá dois espíritos selvagens escondidos no porão, de mãos dadas, esperando que os chamem para cima. São essas as coisas que podem dar errado quando a mãe é isolada da própria natureza instintiva. No entanto, não deem suspiros tão fortes ou tão longos, pois existe remédio para tudo isso. Uau! E aí fica a pergunta, né? Quem é que se vê como uma mãe assim? Se vê, né, gente? Vive-se. E é a filha criança, a filha, que geralmente vai dar com isso, né? Nossa, eu me vi, né? Mas eu vi numa sequência de ancestralidade, tipo, a minha mãe, apesar que a minha mãe teve pessoas que orientaram um pouco ela, né? Mas eu vi a minha mãe tentou me orientar, mas era difícil quando minha filha nasceu. E eu também tive uma certa dificuldade em orientar minha filha como mãe pela precocidade, né? Ela foi mãe aos 14, então é foi bem difícil, né? E aí a gente tenta fazer o melhor. Mas realmente, essa coisa, o chamado dessa natureza selvagem, ele sempre aparece. Mas tem muita gente que eu acredito que ainda não tem a capacidade de ver. Sente inquietação, sente que tem alguma coisa errada, mas não sabe como procurar sair disso. Apenas fica ali, né? A gente pode até pedir conselhos às pessoas erradas, né? Que nem entendem o que é que a pessoa está a passar e depois dizem, isso é só frescura, isso é só coisa da tua cabeça e tal. E a pessoa está a passar aquelas coisas todas dentro dela, dentro do grupo dela, está vivendo aquilo e é por isso que a gente faz o que a gente faz, né? Verdade. E aí eu fico pensando, porque, nossa, como as gerações, né? As gerações, como que elas ficam nessa situação? Gerações tipo a minha mãe, hoje as mulheres aí por volta dos seus 80 anos, apesar que minha mãe foi mãe tarde, né? Como eu também. Mãe tarde assim, né? Não no comum do que dizem que é época de ser mãe. E aí eu fico pensando nessas mulheres que têm as idades a mais, que às vezes não conseguem nem buscar
e não sabem aquilo que sentem. E também não estão abertas à busca. Aí tem a faixa etária ali, intermediária, né? Que é as mulheres hoje em dia com 40 a 60 anos, que algumas buscam, outras não, outras ainda estão bem perdidas. E as jovens, uma parte delas buscam, mas essas, sabe, a faixa que está de 25 até os seus 30 e poucos anos, essa faixa, eu acho que é a mais delicada e a que mais precisa. Porque elas já pegaram essa coisa do digital, essa coisa da ansiedade, essa coisa assim, né, das coisas indo muito rápidas, não puderam nem absorver exatamente quem elas são. E elas, essa faixa etária, são mais facilmente conduzidas a certas coisas que não alimentam elas, né? E ainda tudo varia de cultura para cultura, de pessoa para pessoa. Tem muito trabalho para fazer. E você veio trabalhar aqui? Olha quem tá no meu colo. Você veio trabalhar aqui? Faça o seu trabalho bonitinho aí, então. Raramente ela fica no meu colo. Aí deu 5 minutos hoje. E aí a gente vê a importância do nosso trabalho e na formação, até mesmo na formação de outras pessoas que vão estar trabalhando com outras mulheres. Não é só, por exemplo, a gente atende uma pessoa ou a gente transmite conhecimento. Essas pessoas vão ser capazes de retransmitir. A live, a gente está fazendo a leitura de mulheres que correm com os lobos, e eu acho que ela traz muito isso. E o mais interessante, né? Porque a gente acaba trabalhando com o inconsciente, não só com o nosso inconsciente, mas com o inconsciente geral. Esse vai levar mais tempo? Pode ser, mas a gente está aqui exercitando, até que a gente possa ver essa transformação de fato. Se a gente não vê na humanidade, pelo menos no círculo que nos compete, né? Porque às vezes eu vejo muita orientação errada, muita orientação que acaba deixando a mulher ainda mais confusa do que ela já está. Então a gente tem que cuidar com muito, muito, muito carinho dessas mulheres. Carinho assim, né, gente? Carinho não é, ai, nenenzinho, não é esse tipo de carinho, né? É aquele carinho de você vai lá, você faz, você consegue. Eita lasqueira. O reino do território dos gatos. Os gatos agora tá bravo. Ela não quer namorar você. Os gatos ficam apaixonados pela minha gata e ela não quer saber de papo. Ai, então bora lá, vamos lá investigar agora aqui esse tema aqui, a mãe forte, a prole forte, que é o remédio para essa mãe criança e a mãe sem mãe. E a gente tem muitos casos na nossa cultura atual de mães sem mães, né? As mães independentes, talvez não independência, assim, né? Financeira, mas independente de uma certa forma, mas dependente de outra forma. E você, seu danado? A mãe forte, a prole forte. Isso aqui eu vou querer ler bem devagarinho. O remédio está em obter cuidados de mãe para a nossa própria mãe interna. Isso se obtém com mulheres reais no mundo objetivo que sejam mais velhas, mais sábias e que, de preferência, tenham sido temperadas como aço. Elas se tornaram calejadas por terem passado por tudo que passaram, independentemente do custo, mesmo agora, seus olhos veem, seus ouvidos ouvem, suas línguas falam e elas são gentis.
Mesmo que tivéssemos a mãe mais maravilhosa do mundo, ainda poderíamos acabar tendo mais de uma. Como muitas vezes disse às minhas filhas, vocês nasceram de uma mãe, mas se tiverem sorte, terão mais de uma. E entre todas elas encontrarão quase tudo o que precisarem. Nossos relacionamentos com as todas madres, as muitas mães, serão com maior probabilidade relacionamentos permanentes, pois nunca passamos da idade de necessitar de orientação e conselho, e isso também não deveria ocorrer a partir do ponto de vista profundo, da profunda vida criativa das mulheres. Eu vou ler de novo com uma coisa aqui em aberto na minha mente. Mesmo que tivéssemos a mãe mais maravilhosa do mundo, ainda poderíamos acabar tendo mais de uma. Como muitas vezes disse às minhas filhas, vocês nasceram de uma mãe, mas se tiverem sorte, terão mais de uma. E entre todas elas encontrarão quase tudo o que precisarem. Nossos relacionamentos com as todas madres, as muitas mães, serão com maior probabilidade relacionamentos permanentes, pois nunca passamos da idade de necessitar de orientação e conselho, e isso também não deveria ocorrer a partir do ponto de vista da profunda vida criativa das mulheres. Os relacionamentos entre mulheres, sejam elas da mesma família de sangue ou almas gêmeas, seja o relacionamento entre analista e analisando, entre mestre e aprendiz ou entre espíritos afins, são todos relacionamentos de afinidade da maior importância. Embora alguns dos teóricos da psicologia dos nossos tempos alardeiem o abandono do modelo total da mãe como um golpe que, se não for realizado, irá nos prejudicar para sempre, e embora haja quem diga que a difamação da própria mãe é positiva para a saúde mental do indivíduo, na realidade, a imagem e o conceito da mãe selvagem não podem e não devem jamais ser abandonados. Pois se o forem, a mulher estará abandonando sua própria natureza profunda, a que detém todo o conhecimento, todos os sacos de sementes, todas as agulhas de espinheiro para os remendos, todos os remédios para o trabalho e o descanso para o amor e a esperança. Em vez de nos desapegarmos da mãe, estamos procurando uma mãe selvagem. Não vivemos e não podemos viver separadas dela. Nosso relacionamento com essa mãe da alma deve gerar sempre, mudar, transformar-se, e ele é um paradoxo. Essa mãe é a escola na qual nascemos, a escola na qual aprendemos, a escola na qual ensinamos, tudo ao mesmo tempo e pelo resto das nossas vidas. Quer tenhamos filhos, quer não, quer cuidemos do jardim, das ciências, das tormentas da poética, sempre nos depararemos com a mãe selvagem em nosso caminho para qualquer lugar, e é assim que deve ser. Mas o que dizer da mulher que realmente passou por uma experiência como uma mãe destrutiva na própria infância? É claro que esse período não pode ser apagado, mas ele pode ser atenuado. Ele não pode ser suavizado, mas pode agora ser reconstruído com firmeza e da forma correta. Não é a reconstrução da mãe interna que é tão assustadora para tantas mulheres, mas sim o medo de que algo de essencial tenha morrido naquele período, algo que nunca mais possa ser ressuscitado, algo que não recebeu alimento e proteção, pois em termos psíquicos era nossa própria mãe que morreu. Para vocês eu digo, tranquilizem-se. Vocês não estão mortas, vocês não sofreram danos letais. Como na natureza, a alma e o espírito têm recursos espantosos. À semelhança dos lobos e de outras criaturas, a alma e o espírito conseguem sobreviver com muito pouco, e às vezes passam muito tempo sem nenhum alimento. Para mim, esse é o milagre dos milagres. Uma vez eu estava transplantando uma cerca viva de lilazes. Um enorme arbusto havia morrido de causa desconhecida, mas os restantes estavam cobertos de roxo na primavera. O pé morto rachou e se esfarelou como o pé de moleque quando o desenterrei. Descobri que suas raízes estavam ligadas a todos os outros lilazes vivos na cerca. O que me espantou ainda foi o fato de que a planta morta ser a mãe. Eram delas as raízes mais grossas e mais velhas. Todos os seus filhotões estavam muito bem, embora ela própria estivesse botas arriba, como que de canelas esticadas. Os lilazes se reproduzem por meio do que se chama de sistema de rebentões, de modo que cada pé provém de um rebento da raiz da planta mãe.
Como esse sistema, mesmo que a mãe fraqueje, o rebento pode sobreviver. E é esse o modelo psíquico e a esperança para aquelas que tiveram pouco ou nenhum cuidado materno, bem como para as que sofreram cuidados torturantes. Muito embora a mãe, de certo modo, esteja acabada, muito embora ela não tenha mais nada a oferecer, os rebentos irão se desenvolver, crescer independentes e ainda vicejar. Uau! Uma boa reflexão. Aí você fica, né? Será que eu fui uma mãe forte? Ou ainda estou me tornando? Será que minha filha é uma mãe forte? Acho que vou precisar de ler esse capítulo novamente. Ele tá muito. Acho que é um capítulo muito. De olhar assim, muito pra dentro, né? Porque quem não teve encrenca com a mãe, que atire a primeira pedra, né? De uma forma ou de outra, muitas das mulheres a gente teve algum desenrolar aí com a mãe. E aí conseguir trazer essa mãe, né? Que fala que às vezes talvez a confusão seja a gente olhar para a mãe física e achar que ela tenha que restaurar alguma coisa. Na realidade, ela não tem que restaurar nada, né? Ela deu o que tinha que dar, o que era possível dar. Mas ainda assim, mesmo que ela morra, né? Essa parte dos rebentos aqui foi muito assim. Porque o que tornou forte as mães que vieram antes de nós, né? Essa semana acho que eu tô muito sistêmica por causa do negócio que vai acontecer no final de semana, né? Ai, eu nem imprimi os negócios lá, os exercícios. Só dei Eu ainda nem vi. Eu ainda nem vi. Bem, cheguei. Eles Já tô com. passaram no grupo lá. Aí eu tenho ouvido os áudios. Tem Mas áudios? Eu nem tenho ouvido os áudios, Nossa Senhora. ela mandou um áudio, ela mandou vídeo, ela mandou uma lista de tarefas para imprimir, que ela vai precisar usar no sábado. Só que assim, o que ela mandou para mim, eu não tenho nem como fazer. Mas ela disse que vai ensinar o que que é, como que a gente descobre, né? Que é a árvore genealógica, né? Porque a minha árvore genealógica A tua árvore termina, genealógica é diferente. ela termina na minha mãe, ela não vai avançar para trás, né? Pelo menos não fisicamente, né? Dentro da minha realidade, eu tenho que trabalhar a psique, né? Então, assim, eu já tô imaginando que eu vou, se ela der a oportunidade, eu vou perguntar até o avesso para poder entender como é. Que ela disse que não importava se a gente era filho biológico ou não, que iríamos encontrar as respostas que a gente precisava, que não precisava ter, né, uma árvore completa para identificar os padrões das maldições de família. Então, Olha, eu achei realmente interessante. eu ontem estava a ouvir uma moça e para mim fez todo o sentido, até para o trabalho que eu desenvolvo, né? É, como tu sabes, estou a fazer. Ai, ontem já terminei as minhas pessoas. Terminei, não. Já tenho alguns objetos já para constelar. Ai, que bonitinho. Então, Gente, quem quer faz, né? é tudo ideias. E eu por acaso falei assim, mas como é que eu vou fazer? Aí, lá no grupo da formação, alguém mostrou um intestino colado. E eu falei assim, é isso. Só que não Isso aí tenho. me Aí eu lembrou lembro. aquelas bonequinhas, não sei né, se aí em Portugal tinha, mas aquelas bonequinhas de vestir, de papel.
Eu tinha muitas dessas Já não bonequinhas. sou desse tempo. Então, você comprava uma revista, você recortava a bonequinha e ela vinha com um kit de roupinhas. E Ai, você que podia bom. comprar outras e ia trocando as E roupinhas trocando as daquela roupinhas. bonequinha de papel, Sim, né? tive, Ela só tive. não ficava em pé. Mas tive sim, essas bonequinhas, sim. Bom dia, Mago! Divertido. Era muito divertido. Feliz dia, Mago, tudo bem? Era muito, Abençoado muito. dia. Ontem alguém me encheu de moedas na live da Lulu. Encheu, não. Deixou algumas moedas na live da Lulu, nem sei quem foi. Agradeço. A Lulu fazendo o trabalho dela e fazendo o meu e a gente batendo papo. Não, mas Mas não é consegui gravar bom. nada, não conseguia fazer nada aqui. Hoje até estava a pensar assim, como é que vai correr a live? Porque vieram cortar as ervas aqui do quintal, então a máquina de cortar, né? Como é que vai correr a live? Não, mas entretanto terminou. Tudo a correr pelo Que melhor. bom. Mas é, Deus sabe tudo, né? O universo sabe tudo. sabe, ele sabe que a gente está a fazer um trabalho grandioso. E a gente precisa do silêncio, não precisamos de notas ali a cortar ervas por trás. Verdade. Bom, vamos seguir em frente. Esse aqui tá bem. Esse tem vários capítulos curtinhos. Vamos ver aqui. Aí vai o patinho para as más companhias. O patinho feio vai de um lado a outro à procura de um lugar onde possa repousar. Apesar de não estar plenamente desenvolvido seu instinto para detectar exatamente onde ir, o instinto de vaguear até encontrar o que ele precisa está em perfeito funcionamento. No entanto, ocorre às vezes uma espécie de patologia na síndrome do patinho feio. Continuamos batendo nas portas erradas, mesmo depois das más experiências. É difícil imaginar como se poderia esperar que uma pessoa soubesse quais portas são as certas, se ela, para começar, nunca chegou a saber o que é uma porta certa. No entanto, as portas erradas são aquelas que fazem com que voltemos a nos sentir proscritos. Essa reação ao isolamento é a do tipo procura do amor em todos os lugares errados. Quando a mulher se volta para um comportamento repetitivamente compulsivo, reencenando um comportamento frustrante que provoca a decadência em vez de uma vitalidade permanente, com o objetivo de abrandar seu isolamento, ela na realidade está causando mal ainda maior, porque a ferida original não está sendo tratada e a cada incursão ela ganha novas feridas. Essa atitude se assemelha a de pingar algum remedinho no nariz quando se tem um talho aberto no braço. Muitas mulheres diferentes escolhem tipos diferentes de remédio errado. Algumas optam pelo que é obviamente inadequado, como as más companhias, os excessos nos prazeres que são prejudiciais e destrutivos da alma, e tudo que primeiro a incentiva e a coloca lá no alto para depois atirá-la no resto do chão. Existem diversas soluções para essas más escolhas. Se a mulher conseguisse parar para examinar seu próprio coração, ela veria nele uma necessidade de que suas habilidades, seus dons e suas limitações fossem respeitosamente reconhecidos e aceitos. Portanto, para começar a cura, pare de se iludir com a ideia de que um pequeno paliativo irá consertar uma perna quebrada. Seja franco frente às suas feridas e assim terá uma imagem correta do remédio necessário. Não jogue no vazio o que for mais fácil ou estiver mais disponível. Faça questão do medicamento adequado, você o reconhecerá, porque ele irá fortalecer sua vida em vez de enfraquecê-la. E é aquilo que a gente estava comentando a princípio, né? Às vezes a gente procura conselhos, mentores e orientadores e vídeos e informações que não são adequadas àquilo que a gente realmente necessita. E às vezes um mau conteúdo é uma má companhia, né? A gente vê isso muito em alguns tipos de influenciadores que não sabem o que estão falando, que falam e que conduzem as pessoas a situações que elas não deveriam estar ali, né?
Desculpa, não vi que estava aqui a notificação. Eu estava aqui, tá? Eu estava a ouvir. Ah, agora que tu trouxeste esta questão das más companhias e do conteúdo, eu acabei ficando a meio no conteúdo há pouco. Estava a ouvir uma moça que ela falou uma coisa interessante, que foi a questão da. Às vezes a gente vai fazer aquilo que eu mostrei, né? A constelação familiar, aqueles bonecos. A gente vai fazer a constelação familiar e acontece uma coisa de. Parece que a vida descamba, parece que a vida ganha caos. E há quem diga assim, Ruth, isso é tudo aí para o lugar. Só que às vezes não é. Às vezes há ancestrais, e dentro do Satoshi isso é explicado, que é outra ferramenta, que não querem que a gente mexa em certos e determinados lugares. Não querem que a gente, mulheres, deem a voz, se exponham. Não querem que a gente faça o trabalho que tem que fazer. E eles ficam fazendo o quê? Bloqueando. E por mais que nos consteladores digam assim, mas eles só querem que tu vás para a frente, que tu consigas, porque para eles foi muito difícil, agora tu consegues fazer e tal. Sim, mas as consciências vão continuar. E como no Satoshi eles dizem, cada ser tem um vingativo, no mínimo, associado, um cobrador, e tem um guia espiritual, tem uma pessoa que apoia, um amparador espiritual e tem um vingativo também. No mínimo. Pode ter muito mais do que isso. Aliás, deve ter muito mais do que isso. Então, se existe a parte luz, vai haver a contraparte sombra. Então, há famílias que corre tudo muito bem porque já mudaram as coisas, já viveram aquilo que havia para viver. Já. Mas há outras que as coisas não vão dar para a frente por causa dessas maldições que a magia estava aqui a trazer. E não vão conseguir se expor, não vão conseguir, aliás, até conseguem, mas pagando um preço muito alto. Eu me lembrei, eu não sei se você participou de uma constelação, eu não lembro direito o que a pessoa estava constelando, mas chegou num momento que tinha um segredo de família. E a partir dali não consegui se fazer mais movimento nenhum. Porque não queriam que fosse revelado esse segredo de família. Você lembra dessa constelação? Faz um tempão já. Eu não lembro quem foi, mas eu lembro dessa situação porque aconteceu a mesma coisa comigo na minha primeira constelação. Chegou um ponto que não é tudo, não dá para. Há um segredo, e eu fui com pessoas também, e foi presencial. E o segredo circulava na pessoa, que já não sei quem que ele estava a representar, e se colava e ela dizia assim, não vai falar. E tipo, a família toda à frente do segredo e não se falava no segredo, não se pode falar no segredo. Então, e nem é tipo a terceira geração, é mais para trás. É por isso que é muito interessante. E eu vou falar aqui, né? Estamos a falar das questões de mães. Um dia que a minha filha precisar acessar a história materna dela, por minha palavra, está quase toda exposta. É o nosso legado. Existem muitos segredos escondidos. Muita coisa. Por exemplo, eu sei que na minha tem bastante enrosco, né? Bastante coisas que ali tá. Mas eu fico imaginando também, né? Igual. Eu não sei aonde eu vi, mas, por exemplo, que a gente as gerações, elas muitas vezes elas podem ir lá para trás, ter um assassino na família, ter uma pessoa que foi capataz, que judiou, ou pode ter sido ao contrário, pode ter tido um escravo. Então, muitas coisas da nossa descendência a gente não tem acesso. O que me deixa mais aliviada, pelo menos eu, mas parece até uma piada, mas é que só é até a 7ª geração, que é o que mais influencia. Eu acredito que as vão influenciar também, mas falo que é a partir da 7ª geração. São cerca de 10 mil pessoas. São mais de 10 mil pessoas. Quando a gente diz,
É só até a sétima geração. Ok, sétima geração, mas uma mãe tem um pai e uma mãe. Um pai tem uma mãe e um pai. Voltamos para trás. A minha. Nossa, isto é muito confuso. Explicar. Eu tenho uma mãe e um pai aqui. A minha mãe tem uma mãe e um pai. Mais duas pessoas lá para trás, que também tem, cada um tem sua mãe e seu pai. Então, quando a gente soma esta gente toda, dá mais de 13 mil pessoas. Então, pensar assim, mais de 13 mil pessoas, são mais de 13 mil vivências, são mais de 13 mil experiências, mais de 13 mil situações. E dado aquilo que a Clarissa falou aqui, às vezes a gente se coloca, né? Eu ontem, por acaso, eu fui entender umas coisas minhas e só o facto, é muito louco isto, só o facto de um pai escolher os que não são dele como filhos e esquecer os que são dele como filhos e não assumir os que são dele como filhos, só o facto de fazer isso, ele já cria um excluído na família. E no meu caso são dois excluídos na família dele. O que é que vai acontecer? Nós estamos tendo consequências. Minha filha está tendo consequências. O meu irmão não consegue ser pai. Não consegue um relacionamento. Ele também não está nem aí para isso agora. Mas é aquela coisa de o que é que está acontecendo na nossa vida que nos leva a viver as experiências que estamos a ter hoje. Mas temos que culpar os nossos ancestrais. Não, é entender o que é que eles viveram, deixar coisa que é deles e seguir com a nossa vida para diante. Mas enquanto a gente não fizer isso, e essa questão do meu pai ter escolhido os quatro enteados, dar prioridade aos quatro enteados e não a precedência, faz um desequilíbrio na vida dos filhos. E isso desequilibra o trabalho, desequilibra o profissional, desequilibra o status, desequilibra o dinheiro, desequilibra uma série de coisas. Falando dessas coisas de anteriores, né? E é muito interessante também coisas de comportamento. O pai da minha filha tem um comportamento e minha filha que não conviveu com ele, ela muitas vezes teve o mesmo comportamento. Então, como está, né? Graças à epigenética que vem falar que essas coisas realmente, muitas vezes elas passam, faz a gente ficar entender cada vez mais e melhor. Essas coisas de antepassados também, de ancestralidade. Eu acredito também que, por exemplo, você teve um ancestral lá que aprontou alguma e foi amaldiçoado. E amaldiçoou a geração toda. Eu conheço um caso assim. Mas isso é lá do Japão. Na família, o que acontecia? Só tinha... As pessoas não... Eu não vou poder falar a palavra, mas as pessoas não conseguiam viver e conviver com familiares. Sempre tinha um da família que ia lá e dava um jeitinho de passar pro outro lado. E várias isso, em gerações. E aí foi descoberto que o quê? Algumas gerações anteriores, que lá no Japão tinha muitos esses chefes de ilha, né? Tem muitos esses negócios assim. O avô, não, o bisavô era uma pessoa muito austera, muito ali, e ele tinha as pessoas que foram comandadas ali, só a câmera fechou. Ou foi você que fechou? Fui eu que fechei. O filtro não está indo. Eu vou buscar o outro. Aí o que aconteceu com essa família? Ele foi uma pessoa muito severa, ele achava que os empregados, tinha um empregado dele, achava que o empregado era perigoso. Era perigoso, não, era preguiçoso. Levou esse empregado pro alto mar. E ele falou que ele ia castigar ele. E jogou ele pra morrer. E aí, o que aconteceu? Ele foi subir no barco
e o cara decepou os dois braços. Ele morreu, né? E quando chegou o corpo na praia, a mãe, né, olha só, é uma forma de maldição, né? A mãe pegou 1 quilo de arroz e disse: enquanto houver grão, que a sua geração seja amaldiçoada. E ela amaldiçoou a família por cada grão que tinha ali. E aí, assim, depois desse episódio, a família nunca mais teve sucesso. E o cara, né? O cara era chefão, não ia ser punido mesmo, né? Só que os descendentes, eles não tinham paz, porque sempre acabavam os relacionamentos e tragédia, principalmente o relacionamento entre pais e filhos. Até que houve uma intervenção. Começou a ter briga, e uma das mulheres da família. Tem que ser mulher, né? Uma das mulheres da família. O que aconteceu? O pai brigou com o filho. Agora eu não lembro direito, mas acho que ele enfiou um facão no pai, que é coisa assim. O negócio estava fervendo, o filho ia poder ser preso e tal. Mas o pai estava bem, sobreviveu. Aí ele tinha uma madrasta. Essa madrasta teve uma intuição e foi buscar os recursos dela lá para entender. Aí foi onde descobriram essa história e ela passou a conversar com o filho, orientar esse filho, é a madrasta, hein? Orientar o filho a perdoar o pai e também orientar o pai a perdoar o filho. E ela começou a fazer coisas boas para as outras pessoas e ensinou com que o filho também se fizesse coisas boas para poder ter uma certa colheita e parar com essa maldição familiar. E ali eles se reconciliaram e terminou tudo bem. O filho, o juiz disse que tudo bem, deu uma pena leve, não sujou a ficha dele, o pai perdoou e a família pôde continuar. Então, assim, quantas vezes na história das nossas ancestralidade pode ter havido essas coisas porque quem amaldiçoou foi uma outra família. Fica até a minha curiosidade, né? A outra família também deve estar tendo problemas porque fica emaranhado, né? Um fica ligado a essas questões. E a diferença de ter, né, uma mulher com sabedoria para orientar, porque se ficasse só pelos meninos, o negócio ia continuar fervendo lá e a coisa não ia ser resolvida, né? Mas E ela soube orientar, soube provavelmente, buscar ajuda. e provavelmente essa madrasta também ela estava amaldiçoada, senão ela não tinha entrado nessa família. Na realidade, ela veio como. Eles têm uma deusa no Japão que se chama Kanon, Kanzeu Bosatsu, né? Que é a pessoa que muitas vezes escolhe vir para uma família para tentar ajudar na remissão, né? E dar outro destino para a família. Sim, também foi uma sorte, porque aquele negócio já estava geração, pós geração, pós geração, pós geração. E quando a mulher entrou, né? Logicamente que ela também estava ali emaranhada naquilo, Uhum. mas de uma certa forma ela soube tirar, né? Ela veio para romper aquela situação da família e mudar o destino dessa família. Havia um passado. Eu estava a E pensar aí tá também. certo, né? Ele fala, no caso, essa história foi contada pela questão de pessoas que ajudam outras pessoas a conduzir as pessoas para Deus, né? Uhum. Então, para Deus, para a vida, para o universo, para uma sabedoria maior, né? É isso que eles quis dizer, né? Porque senão às vezes as pessoas ficam apegadas e acham que só tem um caminho. Não, não tem. Tem vários caminhos que podem conduzir as pessoas para a essência dela, né? Por acaso, olha só, até parece que é por acaso. Nossa, perdi o meu coisa do livro. O, aqui. Quando eu comecei a trabalhar com as mesas, e as mesas dá para ver isso, quando eu comecei a trabalhar com as mesas, veio muito essa questão das maldições. Muito, mas muito, 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 muito.
Não havia mesa nenhuma no início que eu não abrisse, que não tivesse lá uma maldição escarrapachada. Eu digo, sei qual é que é? Não. Interessa-me saber qual é que é? Não. Posso limpar ela? Posso. Então, dá nisso, como diz o outro. Vamos limpar a maldição e depois. Que essas questões, elas assim, se elas vêm nem tudo vai vir a consciência ali, né? Claro, porque passou isso, porque isso daqui originou daquilo ali. Se a vida, a alma necessitar, se não necessitar, melhor não saber. Porque se a gente for olhar para cada vivência e cada coisa que a gente já aprontou em vidas posteriores, a gente não consegue viver aqui. Por isso que quando a gente reencarna, a nossa cabeça não traz memórias, né? E se não traz memórias é porque não deve ter, no fundo, não deve ter uma utilidade real. Então fica muito aberto. Se a pessoa tem que descobrir, ela descobrirá. Se ela não tem que descobrir, só seguir o baile. Deixa seguir o baile. Que é muito melhor. Igual, eu tenho a descendência oriental. Gente, vai saber se não tem um samurai lá na minha família que andou um monte de gente. Não sei. Não quero saber. E pertence isso a quem? A ele. Não a mim. Mas eu tenho influência? Tenho. Aí o que eu faço com ela? Aí é outra questão, né? Aí é usar a sabedoria, né? Para não. Eu gosto, eu gosto muito da expressão a César o que é de César. Então, quando a gente sabe dessas coisas, a gente faz assim, do Volvo. Ó, 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 do Volvo. Com partículas de consciência e cura ao rebatente e libera o espaço onde isso ficou retido em mim. Eu fazer Porque um assim, dia. ainda fica, né? Ainda fica um certo balanço na minha mente. É uma questão de opinião minha, né? Que porque às vezes as Termina o pessoas raciocínio. carregam Termina. tanta culpa que não sabem nem de onde vem a culpa. E às vezes não sabem nem falar, olha, essa culpa. Eu lembro que os primeiros movimentos que eu fiz em constelação foram presenciais, né? Não me lembro do que eu constelei a primeira vez. Mas eu lembro que tinha a influência da minha avó, que a minha avó se projetava em mim para que eu fosse a mãe da minha mãe, tá? Era uma doideira nisso. E aí a gente passava Como assim? A tua avó, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. eu A não lembro consteladora. o tema, eu não lembro do tema da Não, minha tema. Estou a constelação. perguntar é a ação. A Mas eu tua... lembro que o resumo da ópera foi esse. A minha avó se projetava em mim porque ela queria ter sido a mãe que ela não foi. E eu acabei assumindo o papel de mãe da minha mãe, não por mim, mas pela minha avó. E aí eu lembro que a gente fez um movimento de devolver para ela o que era dela e dela entender que eu não era. Isso já faz. Nossa, já faz muitos anos. Eu acho que até a constelação nem era muito conhecida. Ele estava bem nos inícios aqui no Brasil, da constelação. Faz muito tempo. Fazia aí por volta de uns 15, 16 anos, por aí. E aí a gente fez, né, esse movimento de passar. E aí vai se libertando, né? Nossa Senhora, deixa eu abrir a mesa. Ainda não parei de abrir a boca. Lá vem ele com. Estou viva, TikTok! Estou viva! Estamos movimentando!
Ai, Senhor. Mas tu agora não tens tido o filtro, aquele filtro que faz. Então está o As teu minhas filtro. moedinhas de cavalo. Ah, tem um recurso aqui que as meninas me ensinaram. Peraí, deixa eu fazer. Aqui. Diz que a gente coloca como conteúdo gerado por IA, aí mesmo que não tenha movimento. Eu não sei que movimento que eles não lê, né? Se a gente fica o tempo todo curtindo e falando e conversando, eu não sei como é que esse algoritmo lê, mas Por que é que será que os robôs da TikTok consideram que estás invisível? Ou que estamos invisíveis? Já está a falar um entrou, tema. entrou gente. Não sei se a gente tá na For You, mas quem entrou gente aqui entrou. Já passou. Mas é realmente um tema profundo que acho que necessita realmente de uma releitura pra gente observar mais a fundo. Bom, não sei, né? Talvez a gente pegue o outro, depois que terminar esse, pegar a jornada da heroína pra fazer umas descidas aí um pouquinho mais profundas. Vamos ver aqui. Ou o novo da Clarissa, né? Que tem um novo. Acho que é. Ah, eu não sei, é o nome comprido. Mas a Isa já mostrou ele. Mas existe um novo dela. Eita, Peraí, deixa eu ver. Vi um gato caindo ali, peraí. Deixa eu ver como é que ele tá. Menino do céu, faz isso não. Ai, assustar. Aí esse salenho. É que vocês não viram a imagem que eu vi aqui. Só faltou vir em câmera lenta, mas eu só vi o vulto do gato caindo, né? Ela fuçando ali, mas ele caiu. Tá bem, tá andando, então tá tranquilo. Então, bora lá. Deixa eu ver. Acho que não. É, com esse aqui eu não consigo. Mas eu fiz uns stickerzinho novo pra gente. não, ela tem muitos. Agora estou aqui a ver. A Ciranda das Mulheres Sábias. Este é muito, muito interessante. Isso. É esse que a. Acho que vai até no outro curso lá que elas vão ler. Mas esse é um livro interessante pra Olha, gente que está bem trabalha com baratinho. mulheres. Está bem baratinho. Eu acho que é o mesmo, se não é outro. É para Portugal, está a 12,90 a Dança das Mulheres Sábias. É que depois os nomes divergem de país para país. E está aqui outro que é O Dom da História. É assim, elas falam muito sobre para quem lida com mulheres. Lá está, para quem lida com mulheres, a gente tem que ter esta história de género, entender o que aconteceu com as mulheres. Há um outro livro que ele é difícil de ler e que seria se calhar mais interessante de se trazer também por causa da história de género, que é Quando Deus Era Mulher. Que Na hora também de terminar esse aqui, a gente programa, escolhe um outro que tenha. Porque o ideal, gente, é trazer polêmica. É trazer aquilo que vai mexer na ferida. Não basta trazer o que é doce. esse, Para trazer o que é esse, doce, o doce deixa para as confeiteiras. A gente precisa esse, trazer aquilo que vai mexer, né? esse Quando Deus Era Mulher, dizem que ele é bem pesado. Porque fala na história da transição, né? Porque é que a gente perdeu, nós mulheres, perdemos as sociedades matriciais Matriarcais. ou Matriarcais. matriarcais. Apesar de que eu conversei com as IAs e eu disse que assim, não houve
não houve matriarcado. Houve períodos em que tinha algumas mães que eram matriarcas e não existia uma sociedade matriarcal. Isso assim, pesquisa do Gemini, não fui muito a fundo, né? E ele falou só, aí ele citou alguns lugares, fato, hein? Ele citou alguns lugares, algumas regiões do mundo em que a mulher, o sistema não chega a ser matriarcal, mas em que existe o equilíbrio. E diz que as pessoas são muito felizes nesse país e nesses países e há um equilíbrio muito grande das energias ali. Eu não lembro, eu não cheguei a marcar, mas é um negócio interessante para se Então, estudar também, olha só uma para coisa. Na perguntar. altura Mas daquilo, na altura daquilo que a gente não pode dizer o nome, né? Porque assim que diz o nome a gente leva o corte. Na altura que aconteceu aquilo, se eu não estou em erro, o primeiro país que entrou em confinamento foi Nova Zelândia e ele era gerido por uma mulher na altura. Se eu não estou em erro, até foi ela depois a primeira a retirar o pessoal do confinamento e foi ela que mandou o pessoal para o confinamento primeiro. Se eu não estou em erro, se a minha memória não me falha, porque eu também já não via telejornal aí nessa fase, mas o que eu lembro é que quando se foi para o confinamento, foi ela o primeiro país a decretar o confinamento no país. Tudo bem que é também o primeiro país que entra, né? No ano novo e tal. Mas era gerido por uma mulher na altura. Agora não sei como é que está o. porque assim, quando eles falam em sistema matriarcal, como é o patriarcado, é quando existe toda uma liderança, existe toda uma forma de pensar. Acredito que seja por isso que o Gemini não identificou. Porque é diferente. A forma de ver. Nossa, eu lembrei de um vídeo agora, eu vou ver se eu acho ele. Que muito legal. Muito legal. Olha só, o vídeo foi uma experiência que realizaram, não lembro em qual país, mas era estrangeiro. O que eles fizeram? Eles deram tarefas para que homens e mulheres, meninos, tudo meninos e meninas da mesma faixa etária, que eles fizessem, né, juntos. E ali as crianças faziam as atividades, tudo que era, ficou tudo muito bonitinho, muito certinho. No final, era um experimento social. No final, o que eles fizeram? Eles premiaram os meninos com coisas a mais e as meninas com coisas a menos. Eram doces. E aí, assim, era a indignação no rosto das meninas era assim, notório. Como isso? A gente teve o mesmo trabalho, a gente teve a mesma cooperação, e por que eles ganharam mais e a gente menos? E eles não deram muitas explicações. Ficou nesse nível. Aí o que foi interessante, os meninos acharam injusto. Eles tiraram do deles e repartiram para que todo mundo tivesse igual. Entendeu? Que assim, entre as crianças não havia essa coisa de, porque eu sou menino, porque eu sou homem, porque eu tenho. Não, eles acharam tão injusto quanto, né? Olha a mentalidade de um país de primeiro mundo, né? Essa experiência foi muito, muito interessante. Eu até queria trazer uma análise dela, mas eu perdi o vídeo. Porque, olha só, as crianças não ligam quem é que mandam mais ou mandam menos, mas elas têm um sistema de justiça muito Dourado. coerente, né? Coerente porque fizeram o mesmo trabalho, eram todos uma equipe só. E por que eles, meninos, eles poderiam, né? Não sei, talvez aqui no Brasil fosse diferente, mas por que os meninos acharam tão injusto quanto? A cara das meninas era assim, só que nenhuma delas ficou quieta. Elas colocaram, se indignaram, falaram, né? E aí eu achei interessante a atitude dos meninos também. E aí depois acho que foi explicado para eles, então houve aquela coisa do equilíbrio. Então não existe diferença. Mesmo que esteja fisicamente sejamos diferentes, mas
quando trabalhamos em equipe, tem que haver o equilíbrio, né? Isso aí vai Sabes até o que é que, remeter. sabes o que é que eu estava a pensar, Gi? Que é, durante o pré-escolar, aqui é muito ensinado isso da justiça e do equilíbrio. Vais para a primeira série, continua a ser falado a justiça e o equilíbrio. Pelo menos aqui. Quando passas aqui para a escola a partir dos 10, 11, 12, 13 anos, acaba isso. Né? Aí fica aquela indignação, por que acaba? Porque é que quando tu vais para o sistema do secundário, tu vais começar a lidar com os adultos, acaba a questão de ensinar o que é justo e o que é injusto. Ou a questão do equilíbrio. Porque é que se para de ensinar sobre isso? Exatamente. E começa-se a instruir a competição e que outros são maiores. Nossa, eu vou calar aqui porque volta e meia vem-me sempre um vídeo à cabeça que uma mulher foi mandada calar no Centro Europeu e um assunto bem peculiar. Mas bora para a coisa que já é quase 1h20 e já me ligaram não sei quantas vezes para ir almoçar. Então bora lá. Divina Presença Consciência de Luz é comandado desprogramar e deletar toda a memória da rejeição, exclusão e isolamento vivida por ser diferente. Eu limpo a crença de que há algo de errado comigo por não pensar ou agir como os outros. É comandado a dissolução do padrão de exilado e liberada a necessidade de me diminuir para ser aceita em grupos que não me pertencem. Ou copo com água, exatamente. Vou correr ali, porque Ok, vai lá. tô fazendo. Vai. Aí que É minha água. comandado desprogramar a necessidade de validação de quem não tem capacidade de me ver. Eu limpo a dor de ter tentado ser um pato quando eu nasci cisne. Eu avoco todos os contratos de submissão e figuras de autoridade, a figuras de autoridade que tentaram conter o meu crescimento. Eu me libero da herança da inadequação. É comandado a limpeza de toda a paralisia, frio e solidão que vivi nos meus anos de isolamento e desprogramado a ideia de que, e a comandar desprogramar a ideia de que a vida é uma luta eterna pela sobrevivência. É comandado desprogramar o medo de ser traída ou abandonada pelo grupo. Eu limpo a desconfiança que me impede de me abrir para parcerias verdadeiras. Ativando a espada do Arcanjo Miguel, removendo todo, desprogramando e limpando todos os comandos que foram dados aqui. Divina Presença Consciência de Luz é comandar a trazer diretamente a fonte criadora de tudo o que é aqui. Eu parei de pedir licença para nadar. Hoje eu agradeço ao patinho feio que eu fui, pois a resistência ensinou-me a liderar a alcateia que tenho hoje. Eu pertenço a mim mesma e ao meu propósito. Eu não sou mais uma estranha no ninho. Eu sou o cisne que encontrou as suas águas e a sua beleza. Eu tenho permissão para ser grande, para ser vista e para ser amada pelo que eu sou. Nossa, apagando isto. Que eu já sei viver o meu dia a dia rodeada pelo meu verdadeiro grupo, fazer parte é uma bênção e eu sou uma bênção para o meu grupo. Comandando a ativação do meu radar das almas irmãs, das almas gêmeas, e atrai agora as pessoas que falam a minha língua, que honram o meu trabalho e que crescem comigo. É comandado que o meu... Nossa Senhora, o teu pelo caiu. É comandado que o inverno acabou, eu floresço na primavera do meu próprio reconhecimento e abundância. Eu comando o resgate de todos os fragmentos da minha alma que ficaram presos no inverno da minha história. Eu trago o calor da consciência para esses lugares. Eu comando que eu reconheço a minha verdadeira linhagem espiritual e criativa. Eu sou dona da minha própria identidade.
E é comandar trazer diretamente a fonte criadora de tudo o que é que eu já sei como é a sensação de ser valorizada pela minha singularidade. É seguro ser eu mesma e ainda assim pertencer. Ativando a luz do amor da Afrodite, ativando a luz do amor da Afrodite, ativando a luz do amor da Afrodite, integrando em todos os níveis de consciência, alinhando os chakras e em todos os corpos. Os novos comandos. Eu sou conexão com a presença divina de entrega todo o trabalho realizado na mesa. Para todos que estão aqui na live, leitura ativa, mulheres correm com os lobos e todos que o plano cósmico quis aqui incluir na mesa quântica da Afrodite. Eu sou conexão com a presença divina de entrega todo o trabalho realizado na mesa da Afrodite. Para todos que estão aqui na leitura ativa, mulheres correm com os lobos e todos que o plano cósmico quis aqui incluir. Eu sou conexão com a presença divina de entrega todo o trabalho realizado na mesa quântica da Afrodite, na live leitura ativa. Mulheres que correm com os lobos e todos que o plano cósmico quis aqui incluir. Eu só ativar a matriz divina em todos os meus corpos e de quem está aqui na live leitura ativa, mulheres que correm com os lobos. Em teto multidimensional, organizados, qualificando todos os chakras, moléculas, átomos, células, ativando a Kundalini sagrada, seja o chakra central do coração, de guerra, estruturando todos os corpos materiais em trabalho realizado aqui na mesa. Ativando a Kundalini e ancorando, ativando e ancorando na pineal nos 13 filamentos de DNA sagrado, expandindo a consciência, permitindo experimentar os campos sagrados, limpando as cargas como a sônica de luz. Alinhando, reequilibrando e organizando todos os corpos em teto multidimensionais, ativando a curva metatônica da célula, átomo, molécula do corpo físico. Está aqui na live leitura ativa, mulheres que correm com os lobos, ativando a contorno, fazendo todos os ajustes necessários durante o sono. Quando eu algo no espírito, ativando, desconectando, para todo o meu arquivo de cada um. Está aqui na live leitura ativa, mulheres que correm com os lobos. E da mesa, ativando a contorno, fazendo todos os ajustes necessários. Quando eu algo no espírito, ativando, desconectando, para todo o meu arquivo de cada um. Está aqui na live leitura ativa, mulheres que correm com os lobos. Da mesa da Afrodite, gratidão a G, gratidão ao TikTok, gratidão ao dinheiro que permite tudo isto, porque sem internet nada seria permitido. Gratidão de cada uma que esteve aqui presente, quem passou aqui, gratidão a quem eu assisto lá no YouTube, gratidão. Encerrando por toda a mesa quântica da Afrodite, encerrando por toda a mesa quântica da Afrodite. Tá feito, bebo água. E depois. Tá mudo, G. Eu tava falando assim, a gente precisa depois dar uma olhadinha no negócio do YouTube, porque tá tendo interação. As pessoas estão assistindo a live por lá. Então, precisamos colocar isso no teu canal. Pra gente poder fazer uns recortes lá. De shorts. Aí vamos ver aí, ver um horáriozinho que você tá mais tranquila pra gente ver isso aí. Hoje. Hoje não, eu ainda tenho que mandar lá no grupo. Hoje é complicado. Gi, olha uma coisa, precisas de mim para hoje, não é? Oi? Precisas de mim para hoje? Não, Ela dá vai pra mim tocar o barco sozinho, porque ninguém se inscreveu. Então, eu vou fazer pra deixar lá. Né? Então, usar no de YouTube. poucas. É. YouTube. Eu ainda preciso até fazer. Que eu nem fiz. Oi, Ná, tudo bom? Como é que você está? Não. Chegou. Aproveita ainda que ainda tá reverberando aqui Tá, hoje os tá nossos forte. paranauês. Paranauês. Né? E sinta-se convidada para fazer com a gente a leitura de mulheres que correm com lobos.
vocês? E são horas? Tadinha. Ah, Marinês, ela hoje trocou-nos, que eu vi que ela nos trocou antes de entrar aqui, tá? Estou de olho. Brincadeira. Verdade, ele é realmente perfeito. Realmente perfeito. Gi, eu tenho que ir, tá? Que aqui já passou da hora do almoço. Vai A lá, esta eu hora vou. já estou cheia de. Ligadinha. Deixa eu só dar um oi aqui pra. Mas pode sair, Ruth, fica de boa. Nossa. Vou dar um oi aqui pra Marilene e eu já encerro. Eu pensei que nem tinha terminado, mas beijinho, Ruth, beijinho. Eu vou descer, então eu vou abrir minha live. Bora lá. Não trabalhou hoje, não, mulher? Eu vou trabalhar 1 hora. Tchau, Ruth. Nossa, tá. Então tá bom. Eu vejo. Beijinhos. A gente vai encerrar aqui. Mas quem puder e tiver interesse, nós temos lá a playlist das lives no YouTube. Eu já vou estar baixando e passando essa live para lá, com todas as ativações. E aí eu preciso ver que eu preciso arrumar um tempo urgente para recortar as ativações para poder compartilhar. Mas Ai, é eu isso. fico. Amanhã estaremos aqui a partir das 8 da manhã. Fiquem com Deus. Eu volto mais tarde. Ainda não sei que horas, mas eu volto mais tarde. Olha o tamanho da mão da mulher, pequenininha a mão. Ah, ela tem 1,5 m de altura. Quer fazer o quê? Quer que ela tenha dedos tão grandes como os meus? Olha, Tenho quase 1,80 m, eu 1,74 m. Fazer igual um amigo meu que veio aqui me conhecer. Falou, ué, eu vim conhecer a avó Gi, mas só tem metade dela, cadê a outra metade? Ai, mas a outra metade tá aqui, mas foi muito engraçado. Ele tem acho que ele tem a altura da Ruth, ele tem 1,70 m e alguma coisa. Então, assim, a discrepância, né? Coisa assim. Por isso que ele brincou. Mas amanhã estaremos de volta e hoje mais tarde vou abrir live também. Ainda não defini qual horário, mas vou fazer umas batalhinhas aqui no TikTok. Tá bom. Beijos, fiquem com Deus e a gente fecha em 5, 5, 4, 3, 2, 1. tchau. E a Rutinha e as purpurinas dela.